Uma mãe perdeu sua única filha. Anos depois, ela recebeu um estranho telefonema. Neste dia quente de verão, Charlotte e Albert Morgan acordaram mais cedo do que o habitual, e não foi o latido incessante do cachorro do vizinho. A razão pela qual o casal de idosos levantou-se tão cedo foi provavelmente o fato de que eles estavam sempre de muito mau humor sobre este dia. Afinal, esse foi o dia em que 5 anos antes, sua filha Diana havia morrido em um terrível acidente de avião. E apesar de ter sido há tanto tempo, Charlotte ainda rotineiramente culpava ela mesma por tudo o que tinha acontecido. Se eu não tivesse sido tão rigorosa com Diana, talvez essa tragédia tivesse sido evitada. Ela dizia olhando fotografias de sua falecida filha. Em resposta às palavras de sua esposa, o Sr. Morgan ouvia com simpatia, enquanto ela sentia uma culpa intensa se agitando nas profundezas da sua alma. Quando criança, Diana sempre foi uma menina inteligente e obediente, que facilmente encontrava um espaço de diálogo comum com seus pais. Mas quanto mais velha ela ficava, mais o caráter intencional tornou-se predominante, e foi a sua natureza selvagem que levou a menina a fazer muitas coisas loucas e muitas imprevisíveis. Os pais de Diana tentaram influenciar sua filha de qualquer maneira que pudesse, mas seus esforços foram sempre em vão. Quando Diana se tornou adulta, ela matriculou-se na faculdade. 3 anos depois, porém, ela estava expulsa por faltar muito e pelo seu fraco desempenho, de acordo com seus professores. Diana também estava preocupada com seu novo namorado, que acabou por a desviar. Claro que esta notícia foi muito desagradável para os pais de Diana, pois eles há muito tempo sonhavam com o sucesso da filha no campo da economia ou do direito. Depois de abandonar a universidade, Diana alugou uma casa nos arredores da cidade, onde ela morava com seu noivo. Foi quando a senhora Morgan cometeu um erro fatal, que, em sua opinião, levou à morte de sua filha. A senhora Morgan ficou indignada com o comportamento da filha e categoricamente recusou-se a conhecer o noivo de Diana, a quem ela considerava um Zé Ninguém. Isso resultou em uma fenda na relação de mãe e filha que durou quase 4 anos e terminou com a morte de Diana em um acidente de avião. Nas primeiras horas após o acidente, Morgan ainda tinha esperança de que sua filha tivesse sobrevivido por algum milagre, mas quando o socorrista lhes mostrou os objetos pessoais de Diana, sua esperança foi completamente despedaçada diante dos seus próprios olhos. E depois a senhora Morgan olhou para a fotografia de sua filha, agora falecida, e ela percebeu que nenhuma ambição pessoal jamais deveria ter sido causa de uma briga com alguém assim, tão próximo e tão querido. Por que não convidamos alguns parentes para esta noite? Vamos ter um jantar memorial em homenagem a Diana. Já se passaram 5 anos, afinal. O Sr. Morgan sugeriu cautelosamente. A senhora Morgan apenas fez uma careta e sacudiu a cabeça em resposta. A senhora Morgan queria ficar sozinha neste dia memorável, reservado para sua mágoa e saudade de sua amada filha. Ela sabia muito bem que seus parentes ficariam um tempo de licença e ela ficaria atormentada com culpa por um longo tempo. A senhora Morgan saiu de sua dor e luto pelo toque persistente do telefone. Perplexa, ela se questionava sobre quem poderia ser. Ela imediatamente pegou o telefone. "Olá, vovó. Como vai você? Eu sou seu neto Kevin", disse uma voz de menino do outro lado da linha. "Sinto muito, que neto, você deve ter errado o número, querido", disse a senhora Morgan, tentando não ficar excessivamente animada. "Não, vovó, não. É Kevin. A mamãe me deixou seu número de telefone. Ela morreu em um acidente de avião
e eu estou em um orfanato. Na verdade, no estacionamento, porque não temos permissão para usar o telefone. Mas eu liguei para você de qualquer maneira. É muito ruim aqui, vovó. Vovó, por favor, me tire daqui. O menino sussurrou entre soluços de choro e desligou. O que será que queria dizer aquele menino desconhecido? Mas, estranhamente, sua voz causou uma boa impressão na senhora Morgan. É claro que a senhora Morgan entendeu que as crianças pequenas cometem esses tipos de erros e o menino podia facilmente ter discado o número errado. Mas então, como ele poderia saber que Diana morreu em um acidente de avião? Ela pensou consigo mesma e, sem saber o que fazer com essa informação, a senhora Morgan decidiu confidenciar a seu marido. Essa é uma história muito curiosa. Talvez devêssemos visitar o orfanato e falar com o menino pessoalmente. Foi o que o Sr. Morgan sugeriu. A senhora Morgan sorriu, aprovando em resposta, e disse-lhe que ele tinha lido sua mente. Ela estava animada para ver se esse menino que falou ser seu neto parecia mesmo com a filha. Mas, para a surpresa do casal, a gestão do orfanato não os cumprimentou gentilmente. Senhor e senhora Morgan, não nos levem a mal, mas nós não nos importamos se você pensa que Kevin é seu neto. O que faz você achar isso é a certeza de que sua mãe morreu em um acidente de avião, assim como sua filha. Mas Kevin tem um nome completamente diferente, disse o diretor do orfanato com ênfase particular no sobrenome. Stephen Hall tinha sido o diretor do orfanato nos últimos 15 anos e pensou que ele já tinha visto de tudo, e é por isso que as palavras da senhora Morgan nem sequer o abalaram. Não importa o quanto ela insistisse que o órfão de 9 anos era seu neto. Senhor Hall, por favor, permita-me pelo menos um encontro com Kelvin. Depois de tudo que ele passou para poder falar diretamente comigo, isso significa que ele pode saber algo. A senhora Morgan alegou. O diretor não podia voltar atrás em sua palavra e decidiu permitir que a senhora Morgan visse o menino. Quando Kevin apareceu na sala grande de convidados, a senhora Morgan ficou pálida e quase desmaiou. O menino de 9 anos parecia exatamente com a falecida filha da senhora Morgan, o mesmo cabelo loiro arenoso, bagunçado e aqueles olhos azuis cheios de energia e vida. Olá, vovó, disse o menino com um sorriso. Oi, Kevin. Eu estou muito feliz em vê-lo. Conte-me, por favor, como você me encontrou, pediu a senhora Morgan. Cuidadosamente, Kevin olhou por um momento para a mulher antes de dar um suspiro profundo e começar a contar sua história. Kevin revelou que não se lembrava de quase nada do seu passado. Quando sua mãe morreu, Kevin tinha apenas 4 anos de idade e nem sabia o seu primeiro nome. Kevin vagamente lembrou-se de ter sido trazido ao orfanato por uma senhora idosa e ela deixou o nome do menino junto com o número de telefone de seus parentes. A equipe do orfanato discou os números imediatamente, mas ninguém respondeu ao telefone. Supondo que a velha senhora estivesse se enganado, os cuidadores do orfanato seguiram o protocolo, inserindo um número de telefone no arquivo pessoal do menino e o deixaram nos arquivos da prateleira. Foi apenas por alguma coincidência absurda que Kevin conseguiu descobrir o tal número. Tudo está começando a fazer sentido agora. 5 anos atrás, houve uma grande tempestade em todo o noroeste e as linhas telefônicas devem ter sido danificadas pelas árvores caídas. A senhora Morgan sussurrou, sentindo que todas as peças estavam começando a se encaixar. O pessoal do orfanato provavelmente também era preguiçoso para não tentar ligar novamente e cortaram Kevin de sua família por 5 anos inteiros como resultado disso. Vovó, você realmente quer me levar para casa? Alguns dos meus amigos já foram adotados, você sabe, mas ninguém parece querer me levar. Kevin disse, já começando a soluçar. É claro que vou, meu bem. Você pode ter certeza de que eu vou. É só descobrir quais os documentos que eu vou precisar preencher e responder. Senhora Morgan falou e beijou o cabelo do menino, mas quando ela expressou sua intenção para o diretor do orfanato, ela ficou amargamente desapontada.
Senhora Morgan, neste momento, adotar o menino está fora de questão. Em primeiro lugar, você ainda não tem nenhuma prova de parentesco. E segundo, você e seu marido não são mais jovens. O que Kevin faria se algo acontecer com vocês? Se você encontrar alguma evidência de que você é a avó de Kevin, você será bem-vinda a adotá-lo. Mas eu não posso ajudá-la, respondeu Stephen Hall, talvez um pouco mais afiado do que deveria. Naquele momento, a senhora Morgan sentiu como se a temperatura do escritório estivesse despencado. Ela mal havia conseguido conter suas emoções. Limpando os olhos com um lenço que a senhora Morgan respondeu com uma voz seca e formal. Tudo bem, Sr. Hall, eu vou encontrá-lo com as provas de parentesco. A senhora Morgan entendeu que seu incomum caso só poderia ser ajudado por testes genéticos que confirmariam o seu parentesco. Sem mais delongas, a senhora Morgan enviou um dos pedidos do exame de DNA para as autoridades. Infelizmente, passou um mês antes da permissão ser concedida e levou outros meses para analisar e comparar as amostras retiradas da senhora Morgan e seu suposto neto Kevin. Entretanto, a senhora Morgan não se limitou a esperar de braços cruzados. Ela também começou a investigar a vida passada da filha muito mais intensamente. Como descobriu, Diana Morgan nunca havia de fato casado e seu noivo a havia abandonado logo após o nascimento de seu filho. O Sr. Morgan ficou apavorado ao pensar no que a filha, uma mãe solteira, deve ter passado. Senhor, todo esse tempo Diana nunca, nenhuma vez pediu a minha ajuda. Eu era uma tola tão orgulhosa, esperando que ela me ligasse primeiro. Amargamente arrependida, a mulher idosa pensou. A senhora Morgan até conseguiu encontrar o endereço onde sua filha morava com seu neto recém-nascido há 5 anos. A mulher que lá vivia disse-lhe que ela foi a única a ocupar a casa desde então e que havia levado o menino de Diana de 4 anos para o orfanato. Naquela época, ela tentou ligar para a senhora Morgan, mas naquele dia fatídico, um furacão cortou os serviços telefônicos para o lado norte da cidade. Só agora, 5 anos depois do acidente de avião, a senhora Morgan finalmente entendeu os motivos de todos. Ela percebeu que o passado não poderia ser mudado e ela sinceramente queria ajudar Kevin. O Sr. Morgan apoiou totalmente sua esposa, que estava muito feliz com seu neto aparecendo de repente em suas vidas. Mas quando os resultados de DNA voltaram, descobriu-se que Kevin não era realmente seu neto. Como isso era mesmo possível? Eu sei que Kevin é meu próprio sangue. A senhora Morgan sentou-se segurando o pedaço de papel. Em resposta, seu marido bateu a mão na mesa e declarou: Eu não me importo com o que o DNA diz. Eu estou pronto para assumir a custódia de Kevin, não importa o que o teste diga. O rosto da senhora Morgan iluminou-se. Para ela, as palavras do marido eram um raio de esperança que cintilou em seus olhos. Durante esse tempo, ela se apaixonou tanto por Kevin que ela estava mesmo disposta a aceitar o fato de que ele não era seu parente. E assim, os Morgans foram a grande distância para obter a custódia do menino. E quando finalmente chegou a hora de tomar Kevin do orfanato, uma formal carta de desculpas chegou pelo correio em nome do diretor da Clínica de Investigação Genética. Como se viu, no dia do teste de DNA, a equipe de teste cometeu um erro fatal nas amostras. Os responsáveis foram demitidos e foram tomadas as medidas para garantir que algo assim nunca mais acontecesse. Para Charlotte e Albert Morgan, isto significava apenas uma coisa. Era muito provável que Kevin fosse o seu próprio neto biológico. Eu sempre soube que você me levaria para casa, Kevin exclamou enquanto acenava dando tchau ao orfanato. Enquanto segurava as mãos de seus avós, o menino riu feliz e estava radiante de alegria.
Kevin agora estava certo do fato de que seus parentes nunca o abandonariam. Ele sabia que ele seria amado até o fim dos seus dias. E aí, gostaram do desfecho dessa história? Conta para a gente nos comentários abaixo. E se você gostou dessa história emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Todas as semanas trazemos essas histórias emocionantes. Até a próxima!